Olá. Hoje em dia, é muito comum entre os estudantes de ciências sociais o desprezo pelo método. No entanto, sem método, não se faz uma boa ou excelente análise do objeto. É curioso observar que os autores clássicos sempre darão uma grande atenção à questão do método. É o que acontece, por exemplo, com Theodor Adorno, em um texto que tem por título geral As Estrelas Descem à Terra. Adorno volta a sua atenção para pensar por quais motivos a astrologia passou a ter importância na vida dos indivíduos. Vai, nesse sentido, analisar projeções astrológicas que eram publicadas em um jornal norte-americano, procurando compreender sociologicamente o fenômeno e não psicologicamente o fenômeno, ainda que, vez ou outra, retorne a conceitos da psicanálise. Este livro ele tem uma dupla importância. Primeiro, ele permite visualizar como é que se constrói um objeto de investigação, mesmo em temas pouco usuais, como era o caso à época de Adorno, no que se refere à astrologia. O segundo elemento de importância é tentar compreender como que a consciência do homem contemporâneo é cada vez mais mistificada, como que a consciência do ser social no mundo moderno é cada vez mais reificada, coisificada, mistificada. Na nossa sessão de hoje, não resgataremos o texto de Adorno, o que deixaremos para uma próxima oportunidade. Vamos tratar fundamentalmente das conclusões a que chega Adorno no seu estudo sobre as estrelas descem à Terra. Nesse sentido, Adorno parte na conclusão de que a moda da astrologia e outras análogas a ela estão suficientemente difundidas e exercem influência bastante, de tal modo a exigir do pesquisador que esta moda seja investigada cientificamente. Feito isto, ele prossegue na parte conclusiva. A atribuição dessa expansão da astrologia apenas ao crescimento da exploração das inclinações supersticiosas e a uma distribuição maior de material astrológico não é uma explicação suficiente, porque o aumento desse material dificilmente funcionaria se não houvesse alguma suscetibilidade a ele entre as pessoas. Ou seja, se os indivíduos não tivessem já uma consciência mistificada, não haveria como haver expansão do material fornecido pela astrologia e mesmo a adesão àqueles elementos fornecidos pela astrologia. Portanto, é essa suscetibilidade, esta propensão a aceitar a astrologia como uma fornecedora de informações e conhecimentos válida, é esta suscetibilidade, muito mais do que a astrologia como tal, que merece atenção. Portanto, é necessário entender por quais caminhos está indo esta consciência mistificada que permite a grande adesão ou a grande aceitação da astrologia na vida cotidiana por parte de inúmeros milhares de indivíduos. Prossegue Adorno. Portanto, estudos sobre astrologia são chaves para compreender as potencialidades sociais e psicológicas muito mais abrangentes presentes no mundo moderno. A astrologia indica, enquanto
sintoma algumas tendências de nossa sociedade, bem como inclinações psicológicas daqueles que esta sociedade abarca. A reflexão de Adorno foi baseada fundamentalmente em matérias de astrologia publicadas no jornal Los Angeles Times, o que não significa que não pudesse ser estendida esta pesquisa, como observa Adorno no seu texto principal, que constitui o livro, o que não implica que não poderia ser abrangida esta pesquisa a outros órgãos de circulação de massa. No entanto, ele vai se limitar à coluna de astrologia do Los Angeles Times, que mostra, no entender dele, detalhadamente, as necessidades de dependência dos leitores que são pressupostas, estimuladas e exploradas de maneira contínua. Adorno observa que, ao longo da história da sociedade organizada, a maioria das pessoas vem apresentando traços de dependência e, em alguns momentos, provavelmente com maior intensidade do que hoje. Estes traços de dependência estão ligados, no pensamento de Adorno, a uma ausência de autonomia no terreno da reflexão e da liberdade de pensamento. Os indivíduos acabam entregando parte da sua vida às grandes estruturas sociais que se apresentam a ele de uma maneira fetichizada. Ao longo da história da sociedade organizada, a maioria das pessoas vem apresentando traços de dependência e, em alguns momentos, provavelmente, com maior intensidade do que hoje. Mas é preciso qualificar a dependência, ou seja, estes momentos no qual o indivíduo não atua como um indivíduo reflexivo, como um indivíduo autônomo, como um indivíduo senhor da sua própria realidade. Mas é preciso qualificar a dependência, independentemente do fato de que, segundo certos aspectos, o indivíduo pode ser considerado mais livre hoje do que em épocas anteriores. A captura do indivíduo por inumeráveis canais de organização certamente aumentou. Portanto, os aparatos de dominação estão se impondo com mais intensidade no plano da vida cotidiana dos indivíduos. Ilustração suficiente disso é que a dicotomia tradicional entre trabalho e lazer tende a tornar-se cada vez mais reduzida e que as atividades de lazer socialmente controladas cada vez mais tomam conta do tempo livre do indivíduo. Portanto, o modo de produção capitalista, na sua fase avançada, começa a dominar, ou estava dominando cada vez mais, aquelas esferas privadas da vida, aquelas esferas nas quais o indivíduo aparentemente estaria fora do domínio, do controle da divisão social do trabalho. Portanto, estavam se intensificando os processos de controle social, de tal modo que o indivíduo, cada vez mais, estava tendendo a obedecer ao veredito direto dos grupos que dirigem a sociedade. Portanto, cada vez mais as individualidades estavam perdendo a sua autonomia de reflexão. Adorno está identificando aqui uma tendência maior da existência dos indivíduos em terem uma existência estranhada diante da alienação produzida pela divisão social do trabalho e diante do aprofundamento do capitalismo no interior da sociedade. O capitalismo expandindo-se não só intensivamente, mas também extensivamente. Deste modo,
aquela sociedade que estava cada vez mais se consolidando, deitando raízes, portanto, estendendo as relações sociais para o conjunto da humanidade, fazia, ao mesmo tempo, uma preparação da mente dos indivíduos para a astrologia, bem como para as crenças totalitárias. A perda de capacidade de reflexão dos indivíduos abria as portas, ou abre as portas, se fôssemos considerar os tempos atuais, não apenas para o misticismo, as crenças na astrologia, como também para uma outra forma de misticismo no campo político, que seriam aqueles regimes totalitários, ditatoriais, e não podemos esquecer aqui as reflexões intensas que Adorno desenvolve a respeito do que representou o nazismo na Alemanha e a dominação de Hitler dentro do nazismo na Alemanha. Adorno prossegue observando que a sociedade é feita daqueles que ela abarca. Se as pessoas admitissem inteiramente o quanto dependem de condições criadas pelo homem, teriam alguma forma de reconhecer não apenas sua impotência, mas também que são a causa dessa impotência. Teriam de assumir responsabilidades. Portanto, a existência estranhada faz com que cada vez mais os indivíduos lancem a sua própria vida ao controle ou então sob a responsabilidade dos aparatos de dominação. Em vez de serem sujeitos da história, passam a ser apenas atributos da história. Para ele, essa pode ser uma das razões pelas quais há tanta inclinação a projetar a dependência sobre alguma outra coisa, seja uma conspiração de banqueiros de Wall Street, sejam constelações estrelares. O que leva as pessoas aos diversos tipos de profetas do engodo não é apenas seu sentido de dependência, mas seu desejo de atribuir essa dependência a fontes superiores e, em última instância, mais justificáveis, mas também seu desejo de reforçar sua própria dependência, de não ter de tomar as coisas em suas próprias mãos. Um desejo, de certo, que é engendrado pela pressão sob a qual elas vivem. Os adeptos da astrologia atuam ou frequentemente exageram a sua dependência. Portanto, quanto mais esses indivíduos entregam sua existência a decisões de outros, não levam uma vida de autonomia, mas de heteronomia, ou seja, deixar que terceiros definam o seu próprio, entre aspas, destino, mas eles são susceptíveis a incorporar estas formas mistificadas de explicação da vida social ou estarem sugestionáveis a estes esforços que fornecem fórmulas místicas para a vida social ou saídas místicas para a vida social. É importante observar que no texto de Adorno, ele vai percorrer, por exemplo, nas colunas de astrologia, como é que elas apresentam soluções para os vários signos, coisas que ainda encontramos hoje nas páginas dos jornais ou mesmo na internet. Em outras palavras, diz Adorno, a astrologia não pode simplesmente ser interpretada como uma expressão de dependência, mas precisa ser considerada uma ideologia para a dependência, uma tentativa de fortalecer e, de alguma forma, justificar condições penosas que parecem mais favoráveis quando se tornam alvo de uma atitude afirmativa. De qualquer forma, muito mais hoje em dia do que antes, o mundo apresenta-se para a maioria das pessoas como um sistema coberto por uma rede de organização totalmente abrangente, sem buracos, onde os indivíduos possam esconder-se
em face das exigências e testes constantes de uma sociedade governada por uma configuração hierárquica orientada para os negócios, a qual se aproxima muito de um mundo administrado. Prossegue Adorno, observando como que o chamado sistema vai se impondo na vida cotidiana dos indivíduos. Ele vai fazendo com que a maioria dos indivíduos percebam a sua existência ou comecem a assistir a sua existência como esvaziadas de sentido. Se sentem como apenas indivíduos lançados no mundo e contra o qual nada podem fazer. Diz ele, o sistema para o qual a maioria das pessoas sente que trabalha tem para elas um aspecto irracional. Se sentem como se não houvesse saída. Ao mesmo tempo, percebem que o mecanismo completo é tão complicado que sua razão de ser é incompreensível e, mais ainda, suspeitam que essa organização sistemática e fechada da sociedade não serve realmente aos seus desejos e necessidades, mas possui uma qualidade fetichista e irracional que se auto-perpetua, estranhamente alienada da vida, que, dessa forma, está sendo construída. Assim, até mesmo a mente supostamente normal está preparada para aceitar sistemas de ilusões pela simples razão de que é difícil demais distinguir tais sistemas daquele outro, sob o qual tem de viver suas vidas. Isso é muito bem refletido pela astrologia, assim como pelos estados totalitários, que também afirmam ter uma chave para tudo, conhecer todas as respostas e reduzir o que é complexo a inferências simples e mecânicas, afastando tudo que é estranho e desconhecido, sendo ao mesmo tempo incapazes de explicar qualquer coisa. É importante observar que Adorno vai estabelecer uma ligação entre esta dimensão do estranhamento, este aprofundamento do estranhamento, lembrando que ele não está utilizando aqui a categoria lukácsiana de estranhamento, mas a ideia é esta perda de autonomia do indivíduo diante do mundo e esta crença de que o mundo o governa e ele não pode fazer nada. É importante observar que esta leitura de Adorno é acompanhada pelo reconhecimento de que isto tanto mais se aprofunda, quanto mais também deita raízes na sociedade a divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho atomiza os indivíduos, cria áreas específicas de conhecimento que vão se afastando cada vez mais umas das outras, de tal modo que perde-se a leitura de totalidade e a compreensão possível do que é tanto a ciência quanto aquele conhecimento que estão sendo fornecidos pelas diversas áreas de conhecimento. Portanto, aquela universalidade do conhecimento vai sendo cada vez mais pulverizada. Para Adorno, o sistema caracterizado por este caráter de administração ou de um mundo administrado, o sistema caracterizado por este mundo administrado, ou aparentemente administrado independente dos indivíduos, tem por si mesmo um aspecto ameaçador. Produz a sensação de se estar preso à impossibilidade para a maioria das pessoas de se verem a si mesmas como senhoras de seus próprios destinos. Isto é apenas um dos elementos que ameaça a vida cotidiana dos indivíduos. Outro elemento, do ponto de vista psicológico, como também do ponto de vista social, é o fato de que o chamado sistema social parece mover-se em direção à
destruição. Produz, neste sentido, a sensação de que há uma crise encoberta, e a maioria das pessoas se dá conta de que a continuidade do processo social e sua capacidade de reproduzir sua própria vida não se deve mais a processos econômicos supostamente normais, mas a fatos como o rearmamento universal, que, por si mesmos, geram a destruição, ao mesmo tempo que são aparentemente os únicos meios de autoconservação. É importante observar que estes textos de Adorno são alimentados também por aquela perspectiva ou aquela crença de que havia, nos anos 50 e 60, de que o mundo caminhava para uma guerra nuclear em razão da Guerra Fria. Era muito forte na vida cotidiana dos indivíduos esta ameaça permanente de uma guerra global que seria muito pior do que a Terceira Guerra Mundial. Adorno está observando como que este sentimento de destruição do mundo que se fazia presente na vida cotidiana dos indivíduos também fortalecia ou fornecia elementos para uma adesão a estas formas místicas, mistificadas de pensamento, dentre elas a astrologia. E isso na medida em que as pessoas eram afetadas por esta sensação de calamidade. A ideia de que o estado de coisas atual levaria à explosão total e que o indivíduo nada poderia fazer contra isso, ou pouco poderia fazer contra isso. Dentro deste quadro mais geral, que era alimentado, inclusive, pela Guerra Fria, é que Adorno vai observar a forte receptividade que tinha as colunas de astrologia, dentre elas a do jornal que ele está analisando, o New York Times. Diz ele, a astrologia cuida dessa sensação de que o mundo está caminhando para a destruição e de que o indivíduo nada poderia fazer. A astrologia cuida dessa sensação, traduzindo-a em uma forma pseudo-racional. Produz um simbolismo bem definido, proporcionando para os indivíduos um conforto vago e difuso. A astrologia dá àquilo que não tem sentido a aparência de um sentido oculto e grandioso, reafirmando que este não pode ser buscado nem no domínio do que é humano, nem tampouco pode ser propriamente compreendido por nós. A combinação do real com o irracional na astrologia pode, em última instância, ser explicada pelo fato de que ela representa, ao mesmo tempo, uma ameaça e um remédio. A astrologia, na prática, espelha a opacidade do mundo empírico. Na medida em que a sociedade se complexificou e ela se tornou cada vez menos transparente aos indivíduos, os indivíduos eles vão mergulhando no plano da vida cotidiana a leitura mais fragmentada deste próprio mundo. Portanto, há leituras mais fetichizadas, coisificadas, reificadas deste mundo. É dentro deste caldo produzido pelo mundo moderno que a astrologia vai encontrar vazão para se expandir cada vez mais. Daí ele afirmar que a astrologia espelha a opacidade do mundo empírico. Pode ser facilmente aceita por pessoas supostamente céticas e desiludidas. A atitude intelectual que ela expressa é a do agnosticismo desorientado. O culto de Deus foi substituído pelo culto dos fatos. As entidades fatais da astrologia, as estrelas, são vistas como fatos, coisas governadas por leis mecânicas. Mas, na verdade, são transfigurações do mundo das coisas, em poderes quase metafísicos. O astrólogo,
este que vai difundir as verdades através das estrelas, busca apresentar a astrologia como uma ciência, quando, na verdade, ela é apenas uma mistificação da realidade. Ela se apresenta como ciência, mas ela, no fundo, é a proliferação do senso comum no interior da sociedade. Para Adorno, a forma astrológica de pensar indica, por um lado, um mundo desiludido. Por outro lado, contudo, ela aumenta a desilusão ao submeter a ideia do humano ainda mais à natureza cega completamente do que a natureza cega completamente do que já acontece na realidade coisificada. A astrologia não é meramente uma duplicação aumentada de um mundo opaco e reificado. Se as pessoas tornaram-se condicionadas, incapazes de pensar ou conceber qualquer coisa que não seja semelhante ao existente, elas desejam fugir do existente. A insipidez de uma sociedade de mercadorias nivela tudo à troca universal e parece aos indivíduos ser uma sociedade insuportável, de tal modo que qualquer panaceia que procura recobrir este mundo dourado é prontamente abraçada. No lugar de um processo intelectual complicado, extenuante e difícil, que poderia superar a sensação de insipidez pela compreensão do que é que torna o mundo tão insípido, busca-se, pelo contrário, um atalho desesperado que oferece um entendimento espúrio e uma fuga para um reino supostamente superior. Neste aspecto, a astrologia não vai diferir de outros meios de comunicação de massa, como era o caso dos filmes, sobretudo os filmes norte-americanos, onde sempre se trabalhava ou se tendia a trabalhar a ideia de um mundo perfeito ou de final feliz. A astrologia, assim como os filmes, contém uma mensagem. Sua mensagem aparece como algo metafisicamente significativo, ou seja, que tem um sentido, ainda que este sentido não esteja dado à compreensão dos homens reais, dos homens concretos, uma vez que este sentido é dado para um mundo, além da própria realidade dos homens, que seria as estrelas. As estrelas explicariam o mundo dos homens. Assim, sua mensagem aparece como algo metafisicamente significativo, como um meio de recuperar a espontaneidade da vida, enquanto se faz repetir as mesmas condições coisificadas. O mistério celebrado pela astrologia é vazio. O movimento das estrelas, que supostamente explicam tudo, não explicam nada. Por que e como as estrelas determinam a vida humana não é jamais colocado em pauta pela astrologia. Um verniz de racionalidade científica é misturado à aceitação cega de afirmativas indemonstráveis e à exaltação espúria do fatual. Ou seja, não é necessário explicar porque as estrelas estão determinando o destino dos homens. Basta aceitar que o destino dos homens já está escrito nas estrelas, como diz a música. As estrelas existem e suas leis são exploradas pela ciência da astronomia. Esse é um dado concreto. E os astrólogos parecem tomar cuidado para manter suas afirmativas no que diz respeito aos eventos celestiais, estritamente de acordo com aqueles movimentos. Existe uma ciência que pode estudar as estrelas, mas a astrologia não está olhando para as estrelas para compreendê-las cientificamente, e sim para apresentá-las como sendo um elemento a partir do qual o mundo dos homens pode ser compreendido, e se não o mundo dos homens, pelo menos a existência individual, a existência de cada indivíduo pode ganhar sentido.
Adorno observa que toda esta expansão da astrologia, ela não pode ser desvinculada do aprofundamento da divisão do trabalho social, inclusive da divisão do trabalho que ocorre nos vários campos da ciência e que permite a emergência destes terrenos mistificados que buscam se apresentar como áreas de conhecimento científicas. Para ele, a opacidade da astrologia é a opacidade que prevalece entre diversos campos científicos que não podem ser significativamente reunidos. Assim, pode-se dizer que a própria irracionalidade brota do princípio de racionalização, que seria a divisão das várias áreas de ciência e produção de conhecimentos científicos. Assim, pode-se dizer que a própria irracionalidade, portanto, a mistificação da vida social, assim, pode-se dizer que a própria irracionalidade brota do princípio de racionalização que evoluiu em nome da maior eficiência, portanto, da divisão do trabalho que ocorreu entre as diversas áreas de conhecimento, além da própria divisão do trabalho que existe no terreno econômico da sociedade. A astrologia, da mesma forma que o racismo e outras seitas intelectuais, pressupõe um estado de semi-erudição. Ao avaliar a astrologia, como é necessário, portanto, avaliar esta semi-erudição, reconhecendo que a astrologia ela é uma expressão, é um sintoma do declínio da erudição. A erudição, hoje, diz Adorno, ela tem possibilidades de se difundir muito mais do que ocorria em décadas anteriores ou em séculos anteriores. No entanto, não é isto que está acontecendo. A possibilidade de conhecimento abriu também espaço para que se produzisse a possibilidade de mistificação da vida social. Diz Adorno, a erudição parece mais difundida hoje do que costumava ser, ou seja, camadas da população que anteriormente não tinham acesso à cultura e ao conhecimento são agora colocadas em contato com as artes, as ciências através dos meios modernos de comunicação de massa. E observemos que nesta época de Adorno, quando ele fala meios de comunicação de massa, ele está se referindo aos meios mais clássicos, rádio, televisão e jornal. Está distante ainda aquele período no qual as redes sociais se faziam presentes. Concomitantemente, à crescente crença nos fatos, a informação tende a substituir a penetração e a reflexão intelectuais. Embora se tenha muito mais informação hoje do que se podia ter há décadas anteriores ou então em séculos anteriores, estas informações, elas não são operacionalizadas no sentido de servir de base para a construção da reflexão crítica. De um lado, existe uma riqueza de material e de conhecimentos, mas a relação é muito mais formal e classificatória do que passível de proporcionar interpretação e compreensão. A astrologia apresenta os resultados da negligência do pensamento especulativo em nome da coleta de dados. Ora, se queremos compreender a astrologia, é necessário que compreendamos também como que a gama de informações que foi sendo colocada de maneira disponível aos indivíduos não conduziu estes indivíduos a absorverem estas informações para sistematizá-las sob a forma de pensamento lógico, de pensamento crítico ou de ciência. Pelo contrário, os indivíduos lidam com as informações mais imediatas e as tomam como verdades.
Daí não ser estranho hoje a proliferação daquilo que assumiu o nome ou a expressão de fake news, embora esta tendência já esteja presente nas estruturas da vida social há longas décadas. O elemento de semi-erudição, prossegue Adorno, aparece no fracasso da mente para reconhecer da ilegitimidade da conexão, o elemento de semi-erudição aparece no fracasso da mente para reconhecer a falácia do material que é apresentado a ele como sendo resultado de investigação, como sendo resultado de ciência. Os indivíduos absorvem, mas não refletem sobre aquilo que estão absorvendo. Prossegue Adorno observando, nesta conclusão de seu estudo, que as pessoas ingênuas, que mais ou menos aceitam sem questionar tudo o que acontece, dificilmente fazem as perguntas que a astrologia pretende responder. As pessoas realmente educadas, inteiramente desenvolvidas intelectualmente, por sua vez, são capazes de enxergar a falácia da astrologia. Assim, a astrologia constitui o estímulo ideal para aqueles que começaram a refletir, que não estão satisfeitos com a superficialidade da mera existência, estão buscando uma chave, mas, ao mesmo tempo, são incapazes do esforço intelectual constante exigido pela pesquisa teórica, estando, ademais, desprovidos do treinamento crítico, sem o qual a tentativa de entender o que está acontecendo é inteiramente fútil. Portanto, pensar o mundo exige se apossar de determinadas categorias analíticas e o esforço para compreender como que estas categorias analíticas estão articuladas de tal modo a explicar aquele objeto. É o que Adorno procurará fazer em relação à astrologia. Vai se apossar do conhecimento necessário para compreender o caráter mistificador que se esconde por debaixo da astrologia, que procura se apresentar como área científica do pensamento. Esse tipo cético, prossegue Adorno, é precisamente esse tipo cético, ao mesmo tempo cético e insuficientemente equipado do ponto de vista intelectual, que parece estar se difundindo hoje. Assim, a astrologia é uma expressão do impasse alcançado pela divisão do trabalho intelectual, sendo direcionada àqueles cujas mentes foram condicionadas e distorcidas pela divisão do trabalho. A moda da astrologia pode ser compreendida como a exploração comercial dessa mentalidade empobrecida, tanto pressupondo como corroborando suas tendências retrógradas. Nisso, ela é, obviamente, uma parte do padrão totalmente abrangente da indústria cultural. Para Adorno, a síndrome psicológica expressa pela astrologia e propagandeada por seu aconselhamento é apenas um meio para a promoção da ideologia social. Ela oferece a vantagem de encobrir todas as causas profundas de angústias, promovendo, assim, uma aceitação do que está dado. Além disso, ao fortalecer o sentimento de fatalidade, de que não há saída, dependência e obediência, ou se segue aquilo que os grandes aparatos estão colocando, ou então não há possibilidade no mundo, ela paralisa a vontade de mudar, portanto, paralisa a autonomia dos indivíduos, paralisa a vontade de mudar quaisquer aspectos das condições objetivas, ou seja, paralisa a vontade de se organizar para transformar o mundo existente, e relega todas as preocupações a um plano privado que promete uma cura para tudo por intermédio da mesma conformidade frente às coisas que impede uma mudança das condições.
Portanto, em vez de fortalecer as lutas coletivas, lança os indivíduos para a esfera da sua existência individual privada. Cada um busca uma saída individual para as angústias que tem diante do mundo. Pode-se perceber facilmente, diz Adorno, como isso se adequa muito bem ao propósito geral da ideologia dominante na indústria cultural de hoje: reproduzir o status quo no interior da mente dos indivíduos. Dentro da configuração total da ideologia da cultura de massas, a astrologia representa uma especialidade. O núcleo de sua doutrina, bem como de seus adeptos, mostra características de uma seita, mas indica um potencial social mais sinistro: a transição de uma ideologia liberal enfraquecida para uma ideologia totalitária. Assim como aqueles que podem ler os sinais das estrelas acreditam que estão por dentro de informações preciosas, os seguidores dos partidos totalitários acreditam que as suas panaceias especiais são universalmente válidas, o que funciona como justificativa para impô-las como regra geral. Adorno conclui estas reflexões observando que a astrologia é um sintoma de regressão da sociedade. Denota uma recorrência do inconsciente, manejada segundo propósitos de um controle social que, afinal, é em si mesmo irracional. Lembremos, no entanto, que Adorno não vai estar analisando esta questão do ponto de vista psicológico. Ele está procurando investigar como que socialmente a estrutura que está colocada no capitalismo tardio, ela atua psicologicamente e socialmente nos indivíduos. São estes os elementos que Adorno coloca na conclusão do seu estudo As Estrelas Descem à Terra. Fica aqui o convite para a leitura deste texto, uma vez que ele contribui bastante para pensar também as tendências mais conservadoras que estão proliferando nos dias de hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem suas considerações positivas e negativas e continuemos aqui resgatando estes importantes textos que contribuem para pensar o mundo hoje. Até uma próxima.